Anteriormente, aqui no curso, você aprendeu que classes são blocos de construção de nossas aplicações. Essas classes combinam variáveis relacionadas ou campos, né? E funções ou métodos juntos. Nessa imagem aqui, a gente tem uma classe chamada Person com 4 campos: nome, idade, altura e peso. A gente tem também 4 métodos: andar, conversar, comer e dormir. Essa classe é um tipo de uma planta pela qual a gente pode criar objetos. Então, um objeto é uma instância de uma classe. Nesse exemplo, a gente pode criar 3 instâncias dessa classe Person: John, Mary e Scott. Então, para ser mais preciso, quando você executa a sua aplicação, são esses objetos que começam a conversar entre si e colaborar para fornecer alguma funcionalidade. Classes e objetos são usados frequentemente de forma intercambiável nas aplicações. Agora vamos ver como é que a gente cria classes no C#. A gente começa com o modificador de acesso public e a keyword class. Esse modificador aqui determina quem pode acessar a classe. Não se preocupe com outros tipos de modificador de acesso, porque isso vai ser assunto para o curso intermediário. Por hora, lembre-se de que quando você for criar uma classe, use public para que aquela classe seja acessível de qualquer parte da aplicação. Dentro do bloco de código, a gente tem variáveis, que a gente vai chamar de campos ou fields. Veja também que quando eu declaro essa variável, eu preciso especificar o modificador de acesso também. Nesse curso a gente vai usar só o modificador de acesso public, ok? Nota também aqui que no C#, qualquer lugar que a gente declara variável, a gente tem que terminar com ponto e vírgula. Você só não vai precisar de ponto e vírgula quando você for abrir e fechar bloco de código com as chaves. E as classes podem ter também métodos. Esse aqui é um exemplo. Nesse exemplo aqui, void é um tipo de retorno do método introduce. Isso significa não retornar valores. Repare que esse método ele simplesmente joga na tela uma frase. Hi, my name is, e concatena aqui com a variável. Um novo exemplo. Vamos ver o próximo exemplo. Temos a classe calculator com um método add que leva 2 parâmetros do tipo int e retorna um int, diferentemente do void que não retornava nada. Agora que a gente tem as classes, vamos ver como criar um objeto. Anteriormente você aprendeu que para declarar uma variável você começa com o tipo e em seguida um identificador. Criar objetos ou instâncias de classes é bem similar. Você também começa com o tipo, aqui no caso person, depois o identificador, e aí a gente tem um passo a mais. A gente precisa alocar memória para aquele objeto. E é por isso que a gente usa o operador new. No C#, classes são tratadas de maneira diferente dos tipos primitivos. A gente precisa explicitamente alocar memória para a classe. Mas a boa notícia é que, diferentemente das linguagens C ou C++, você não tem que se preocupar em desalocar memória depois que você não está mais usando. O CLR vai cuidar disso para nós. Ele tem um processinho que chama Garbage Collection, que automaticamente remove todos os objetos que não estão sendo usados. Então, para alocar memória a um objeto, você usa o operador new, repete o tipo da classe e fecha parênteses, ponto e vírgula no final.
Agora que a gente tem um objeto person criado, a gente pode acessar os membros dele, como o campo, nome ou o método introduce, que criamos. E a gente faz isso usando dot notation. Nesse exemplo aqui, eu estou definindo o nome person, né, jogando aqui Álvaro para dentro do nome person, e na linha de baixo eu estou simplesmente chamando o método introduce. Agora vamos ver o static modifier. Aqui, a classe calculator que você viu agora há pouco. A gente pode modificar esse método aqui com a keyword static. E agora a gente vai poder acessar diretamente o método add pela própria classe calculator. Assim. Não precisamos criar objetos para acessar os membros statics. Na verdade, a gente não pode acessar membros static a partir de objetos. Então, por que a gente precisa disso? Vou mostrar o que está acontecendo por trás dos panos para você entender melhor. Sem o static modifier, quando você cria 3 objetos dessa classe calculator, cada objeto na memória vai possuir um método add. Mas quando você aplica o static modifier, o método add estará apenas num lugar na memória, que é a própria classe calculator. Portanto, não vai ser necessário repetir 3 vezes na memória. Então, por que a gente precisa disso? A gente usa o static modifier quando a gente quer apresentar um conceito de que apenas uma instância deverá existir na memória. Lembra do exemplo daquela classe program que a gente fez os primeiros programinhas? Pois é, lá a gente tinha o método main, que foi usado aqui, ó, static modifier nele. Significa que apenas uma instância do método main foi alocado na memória. Apenas um ponto de entrada em cada aplicação lá do C#. A mesma coisa a gente faz para o datetime. Né? Você não deseja ter vários objetos datetime na memória representando a data atual. A gente quer apenas um lugar na memória que você pode verificar a data atual. Então o que você precisa saber por enquanto é que quando você modifica qualquer membro de uma classe, seja um campo ou um método, com o static modifier, aquele membro estará acessível a partir da própria classe e não mais pelo objeto. Bom, é o bastante de teoria por enquanto e vamos para o Visual Studio ver isso nos códigos.